Acho que começou a gravar agora, né, Cris? Tá, gente, eu vou subir minha apresentação antes que alguma coisa aconteça. Espera aí. Até sair do Drive, que eu falei, vai que é meu Drive. Adriele, quando você projeta, tem uma tela pequenininha que está na frente. Eu vou tirar. Tá. Que eu fui inventar de aceitar ela, agora eu não consigo tirar. Mas a gente coloca ela no cantinho aqui. Tá todo mundo vendo? Ok, gente? Oi, tá todo mundo vendo? Beleza, é que eu não consigo ver a tela mais agora. Se ninguém falar comigo, eu não vou saber. Bom, gente, então, toda vez que precisa, o COSEM sempre me aciona. Ano passado a gente fez um vídeo curtinho falando sobre o tema, e aí esse ano a Ana chegou para mim e falou assim, vamos fazer uma oficina curtinha, porque aí fica gravado, e também se alguém tiver alguma dúvida durante a oficina, pode falar comigo. Tá, gente? Então, assim, por que eu sempre falo sobre esse tema? Na verdade, eu tenho uma vida acadêmica ampla, assim, né? Eu fiz o mestrado, doutorado desde 2011, eu lido com artigo acadêmico, com trabalho acadêmico. Então, assim, não é por ser assessora de comunicação, tá? E vira e mexe também participo, né, das mostras, olho os trabalhos. Então, assim, a ideia é dar dicas mesmo para vocês. E tem aquela coisa. Gente, desculpa, eu vou tossir o negócio, tá tudo bem. De português e louco, todo mundo sabe um pouco. Só que, assim, hoje, a gente tem muitas ferramentas que nos ajudam a corrigir. O nosso problema, muitas vezes, é que parece que a gente tem medo de pesquisar. Parece que você está escrevendo, se você sair dali, de onde você está escrevendo, se você pesquisar, você vai perder, uma coisa louca, sabe? E depois que você entende que você não sabe, gente, a gente não sabe português. É triste dizer, mas é real. Eu vou dar um exemplo, vou citar um exemplo para vocês. Eu lembro quando eu escrevi a minha dissertação do mestrado, ele tinha passado por três corretores, tá? De língua portuguesa. Na hora que chegou em São Paulo para correção, ele voltou com um monte de erro, e eram 3 corretores, professores. Então, assim, não exige a amostra, ela não exige de vocês o português impecável, ela exige de vocês o português claro. Então, assim, eu odeio português, eu não gosto de português. Fala, gente, como que uma jornalista fala que não gosta de português? Eu não gosto de português, não gosto. Só que é justamente por saber que a nossa língua ela é complicada, e justamente por saber que o português é complicado, que eu sempre duvido dele. Não tem quando a gente sabe nadar, que é perigoso você pular no mar do nada porque você é muito confiante? É mais ou menos isso com o português. Então, toda vez que eu escrevo, eu fico assim, será que eu escrevi certo? Não tá meio estranho? Aí eu pego e jogo no Google. Será que essa palavra tá certa? Eu pego e jogo no Google. Então, assim, não há problema. O Google tá aí, graças a Deus, né? E tantas outras ferramentas para ajudar a gente, tá? Mas é lógico que nunca é demais ler, nunca é demais escrever, tá? E aí, eu trouxe aqui uma brincadeira, só para vocês entenderem como o português simples vale ouro. E português simples, gente, envolve pontuação e envolve coesão, né? Você consegue entender o que a pessoa está falando. O que eu observo? O que eu observo quando eu olho os trabalhos? Nenhuma pontuação. Zero pontuação. Então, tem muita gente que escreve o trabalho e eu acho que na hora de ler ele coloca uma pontuação imaginária. E isso
perde ponto sim, tá, gente? Você perde ponto porque a pessoa que está lendo não entende. E pontuação, eu não falo só vírgula, não, eu falo acentos também, né? Aí a pessoa que está lendo aquilo, ela desconfia. Ela fala, nossa, gente, mas não tem uma pontuação, não tem nada nesse, só tem um texto jogado. Então, assim, há a importância de vocês pontuarem o texto de vocês, tá? E aqui eu trouxe uma brincadeirinha que eu sempre fazia com os meus alunos, que é a questão da vírgula. Que o pessoal fala assim, eu escutava muito isso quando eu dava aula de jornalismo, né? Professora, ninguém sabe ler mesmo, para que eu vou usar vírgula? Mas você pode ter certeza que a banca de vocês vai estar observando isso, tá? Então, olha aqui, ó, vírgula, ela pode ser uma pausa, ou não. Então, tipo assim, não, espere. Ou então, não espere. Né? Ela pode sumir com o seu dinheiro, ela pode criar heróis. Então, aqui, isso só ele resolve. Ou então, isso só ele resolve. Né? Então, olha a importância de uma vírgula, gente, num contexto de uma frase que vocês vão escrever, tá? Antes de eu montar essa apresentação, eu estava olhando uns trabalhos passados que eu gosto muito de ler, assim, os trabalhos, eu fico impressionado com o que vocês fazem. Acho, assim, sensacional mesmo. E eu vejo que muitos falham, assim, a ideia é perfeita, a ideia é linda, nossa, você fala assim, nossa, ela é replicável, ela é sustentável, ela é tudo. Mas ela não é bem escrita. Então, para você ler, você tem que fazer um esforço tremendo para você ler. Né? E aí, aqui eu trago até uma brincadeirinha aqui no final. Se o homem soubesse, tá vendo? Cada um lê aí. Lê para si. Agora, embaixo. Se você for mulher, certamente colocou a vírgula depois de mulher. Se você for homem, colocou a vírgula depois de tem. Olha a diferença. Mulher. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Homem. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Então, uma vírgula, vocês estão vendo? Muda totalmente o sentido. Então, a primeira dica que eu dou para vocês, quando vocês escreverem, é não pensem só nas palavras erradas, mas pense também na pontuação, no acento. Eu vou dar umas diquinhas de onde vocês jogarem para corrigir ao final, que vai ajudar vocês, tá bom? E aqui são pequenas dicas só para o texto de vocês ficarem... o texto de vocês ficar mais enxuto, sabe? Mais organizado. Não existe siglas no plural. Então, por exemplo, é muito comum ver, tipo assim, o atendimento da policlínica começa 8HR. Tá vendo esse primeiro aí? Não existe, tá? A maneira correta é o segundo, 8H. Ou você escreve 8 horas, tá bom? Dá até outra coisa também, que você pode usar desses dois jeitos que estão aí. E ano, vamos supor que vocês vão escrever o trabalho agora, né? Para março. Vocês fizeram a ação em 2024, já estamos em 2025. Aí você cita o ano. Então, só da primeira vez, em 2024, no dia 27 de novembro, tá? Você não precisa ficar falando isso toda hora. Outra coisa importante, muito importante, que isso aqui vai valer para a vida de vocês, que a gente faz muito errado. Através é só atravessada. Do resto, não existe através. Então, tipo assim, a Secretaria de Saúde, através da sua equipe, não é através, é por meio. Através é só atravessar. Do tipo assim, eu olho você através da janela. Ele atravessou o universo, tá? Do resto é por meio. Então, isso também é um errinho muito comum que as pessoas cometem, que eu quero que vocês levem para a vida de vocês, tá? Outra coisa também, dar vida a coisa que não tem vida. Então, tipo assim, a Secretaria de Saúde recebeu
Prefiro colocar a equipe da Secretaria de Saúde recebeu, tá? Porque a Secretaria de Saúde em si não recebe nada, ela é um órgão. Outra dica também. Acontecendo. Gente, não é acontecendo. Também isso aí vai ficar para a vida de vocês. Eu coloquei coisinhas assim para vocês verem e falar assim, nossa, realmente, eu acho que eu escrevi errado. Acontecendo é só o que não é previsto. Então, tipo assim, aconteceu um terremoto, aconteceu um alagamento, né? Um evento, ele não acontece, ele é realizado. Então, assim, o CGM foi realizado, não é o CGM acontece, tá? Então, o mutirão acontece, do dia ele não acontece. Ele é realizado, ele é promovido, ele é organizado, ele ocorreu, tá? Então, acontece, é só quando não é previsto, tá? Então, vamos supor, vocês têm um trabalho que vocês... É uma ambulância divertida, vamos inventar aqui um trabalho. Uma ambulância decorada de circo que vai passando nas ruas e vacinando as crianças. Então, assim, vocês realizaram uma ação numa ambulância que vai passando de casa em casa, só que aconteceu dela quebrar, porque não estava previsto, tá? Então, nessa situação, você usa acontece. Mato Grossense junto. Eu não sei o que aconteceu, inclusive, no final, que eu vou deixar meu número, que eu falei para vocês, vocês podem mandar mensagem para mim, pedindo apresentação, caso queiram, né? Que ela também vai ficar gravada. E eu também tenho um manualzinho bem pequenininho de nova ortografia, da Michelin, bem curtinho, que vai ajudar vocês bastante para a vida. Porque é que eu falo, isso aqui a gente está falando da amostra, mas a minha ideia é que vocês levem isso para a vida, né? O grossense nunca foi junto. Tá, gente? Nunca foi junto. Não era antes da ortografia e continua não sendo depois. Então, Mato Grossense tem hífen, tá? Eu não sei o que aconteceu. Eu até estava discutindo isso na época com a minha professora. O que aconteceu que todo mundo juntou o Mato Grossense. Mas o Mato Grossense nunca foi junto, tá, gente? Continua sem ser. Então, tem um hífenzinho aí no meio, tá? Outro erro muito, mas muito comum é o A com H e o A sem o H. A com H, gente, dá de substituir por existe, na maioria das vezes, tá? E se refere a coisa que já passou. Então, tipo assim, há 10 anos a Secretaria Municipal de Saúde atua nisso. Isso é um A com H, tá? Agora, se for futuro, né? Aí sim é o A sem o H. Isso atrapalha muito a leitura, porque você perde a noção de tempo. Então, você está lendo, aí você vê há 30 anos sem o H significa que daqui 30 anos. Não há 30 anos de passado, tá? Então, assim, são pequenas coisinhas que vão ajudar vocês. Texto e sigla, que usa muito. A saúde tem muita sigla, né? Demais. E para ajudar vocês, o correto de usar é primeiro você coloca a tradução. Então, Sistema Único de Saúde, entre parênteses, SUS. Ou hífen, SUS, não tem problema como você vai colocar essa sigla. Aí, durante o trabalho, você usa somente a sigla. Você não precisa ficar repetindo. Que é uma coisa que vocês vão observar na hora que eu estiver falando tópico por tópico. Vocês vão ver e falar assim, mas vai repetir de novo o que eu já falei na outra parte do trabalho? Vai. Tá? Então, assim, quando você está escrevendo, eles repetem, tá? E aqui eu trouxe uma brincadeirinha aqui do lado. Estou vendo aqui maiores informações. Que é aquela ideia que eu falei para vocês, que é da vida, coisa que não tem vida. Então, como que seria uma informação maior? Ela é forte? Não existe informação maior, informação menor, né? Existe mais informação e menos informação. Então, só para vocês verem como a gente vai criando uns vícios de linguagem que, na hora de escrever, vai atrapalhando. E aí você vai juntando um erro aqui, um erro aqui, um erro aqui, você acaba despontuando muito, gente. O português, gente, ele é assim, ele é o que deixa o seu trabalho redondo, é aquilo que você lê e fala assim, nossa, tá bonito demais esse trabalho, tá muito bonito.
Então, assim, tenham cuidado e carinho na hora de escrever o trabalho de vocês. Não é grande, tá, gente? Aliás, isso é uma coisa que, graças a Deus, mudou muito, porque na minha época, sei lá, em 2011, quando eu comecei a escrever trabalho acadêmico, trabalhos de mostra tinham que ter 20 páginas. Então, perto do que é hoje, que 5, 6 páginas, bem escrito, às vezes 3, 4 páginas bem escrito, é o suficiente. Cara, em 2011, você tinha que escrever, você tinha que citar, você tinha que ter uma parte de referência bibliográfica. Não sei se algum de vocês pegou essa fase. Aí você tinha que escrever referência bibliográfica, citar um monte de gente no seu trabalho para validar o que você falou. Hoje, isso é muito mais moderno. Então, hoje, assim, o trabalho é meu, eu vou pegar na mão de alguém, ok? Posso até colocar no trabalho, mas não é isso que vai contar. O que vai contar foi o que eu desenvolvi. Então, tire um tempinho para escrever. Não é muita coisa, sabe? É pouca coisa. Então, valorize esse é como se, assim, fosse a finalização, a final mesmo, a lapidar tudo que você fez. Porque, às vezes, acontece muito, gente, tem trabalho maravilhoso. É o que eu falei. Tem trabalho que você vê, assim, que fala, que ideia sensacional. Mas a pessoa não consegue colocar no papel. E aí, atrapalha tudo. E, às vezes, a pessoa nem pontua o suficiente para passar, tá? Tá, Adriele, você falou tudo isso. Tudo isso, gente, foi para dizer para vocês só um pouquinho de coisas simples que a gente pode melhorar, tá? Mas esse slide aqui, para mim, é o mais importante na parte do português. Palavras simples e texto claro. Não sei quem inventou a ideia de que texto acadêmico, texto para mostra, né, texto científico, ele tem que ser difícil. Pelo contrário, seu texto tem que dar leitura para um amigo, para o seu filho. Tem que conseguir ler. A simplicidade, gente, é desafiadora, mas ela é maravilhosa. Seu trabalho tem que ser simples, tá? Com palavras simples, não tem nada de... E graças a isso corroboram os deleitos. Para quê? Não tem necessidade. Então, assim, vamos voltar lá para o exemplo da ambulância que eu citei. Então, decoraram a ambulância como se fosse um circo, e a ambulância vai passando de rua em rua, vacinando a criançada, né? A criançada vai lá, entra, o enfermeiro tá com palhaço, tudo. Na hora de você escrever, você vai estar como se fosse contando para alguém. Então, você vai contar, né? Aqui no município de tal, vamos colocar o município aí, estávamos encontrando muita dificuldade de vacinação com as crianças. O número, né, de cobertura é muito baixo. De 10 crianças, apenas 2 se vacinaram contra tal coisa. Pensando nisso e vendo que criança gosta muito de circo, a equipe da Secretaria de Saúde resolveu decorar uma ambulância. Está vendo? Eu estou contando para vocês, porque eu acabei. Estou contando. É isso que é o trabalho. Vocês vão contar de maneira simples. Não precisa inventar a palavra, inventar coisa, tá? Outra coisa importante é ponto final. O que acontece? Vocês empolgam tanto, vocês começam a escrever, às vezes tem 10 linhas, não tem um ponto final. Aí lembra essa simplicidade que eu falei para vocês no início? Ela se quebra. Porque se você for uma pessoa que lê com acento, que a maioria de nós somos, só não pensamos muito. Mas se você for esse tipo de pessoa que você lê tudinho e você não vê um ponto final, você se perde com o que estava escrito aqui no início e o que estava escrito no final. Pode fazer esse teste. Não vai fazer sentido. Você já se perdeu aqui no meio do caminho, você não lembra mais. Então, que conselho que eu dou? No máximo 3 linhas, ponto. Final. Ai, meu Deus, e agora? Deu 4 linhas e não deu. Gente, é só um parâmetro, tá? Então, voltando lá para o exemplo da ambulância.
né, que eu acabei de citar. Tá falando de um assunto, vai começar outro assunto, coloca o ponto final que vai te ajudar, vai até ajudar você na hora de você ler. Então, você vai escrever lá, a equipe percebendo a baixa vacinal das crianças do município, a equipe da Secretaria de Saúde resolveu inovar. Ponto. Com o apoio da ambulância do município, e entendendo que as crianças gostam muito de circo, né? A secretaria optou por decorar uma ambulância. Sempre terminou e vai colocando ponto. Você terminou uma ideia, ponto. Terminou uma ideia, ponto. Tá? Nova ortografia. Que eu falei para vocês, que eu tenho um manualzinho, que no final eu entrego para vocês, tá bom? Mas a nova ortografia deixa as palavras extremamente feias. Mas, até coloquei aqui para vocês minisséries, né? Para vocês verem como que escreve. Assembleia, não tem mais acento. Então, são várias coisinhas. Aí, quem tiver interesse no final, eu vou deixar no WhatsApp, fala comigo que eu mando um manualzinho para ajudar vocês. Sabe qual que é a grande questão da nova ortografia? As ferramentas que eu vou passar para vocês, que esse aqui pode ajudar vocês a corrigir, nem todas corrigem a nova ortografia. Então, essa que é a parte chata. Por isso que é legal você ter um manualzinho assim para você olhar e falar. Gente, eu acho lindo quando eu olho assim e falo assim, anti-roubo, por exemplo. Que aí a pessoa escreve anti, que aí agora é junto, né? Então, anti-roubo com 2 R, eu falo, meu Deus, a pessoa ela sabe a nova ortografia. Acho lindo. Então, assim, é lógico que a gente não vai aprender do dia para a noite. Eu sofri muito com a nova ortografia. Hoje eu já sei ela de corpo, de tanto que eu trabalho com ela, né? Mas tem manual para isso. E tem Google também. Então, nova ortografia, como escreve tal coisa. Ele vai te dizer lá, tá? Evite repetições. Na maioria das vezes, quando vocês repetem, é que vocês estão repetindo a mesma ideia. Isso empobrece muito o texto. Então, vamos de novo. Eu vou usar esse exemplo da ambulância até o final, né? Então, assim, você vai lá e você vai falar, a baixa vacinal, nós optamos por decorar uma ambulância de circo. Beleza. Ponto. Por causa desse número baixo de vacinas, você já falou. Você não precisa falar de novo. Entendeu? Ou então você fica toda hora falando, circo, circo, circo. Na maioria das vezes, você até consegue cortar essa palavra, você não precisa repetir ela. Se você vê que você está repetindo demais, provavelmente você só está escrevendo a mesma ideia de outro jeito. Que é o que acontece muito, 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 muito. Então, assim, por exemplo, eu fui fazer agora o Infocosemes, quem não viu ainda, peço por favor que leia, que está bem legal, que são as experiências premiadas. Você vê durante o texto, assim, ó, que a pessoa ela escreveu de um jeito, mais embaixo ela escreveu a mesma coisa e depois mesma coisa. Só que ela não faz propósito, ela não percebe. Como que você consegue perceber que você está repetindo, lendo? Lê em voz alta. E uma dica, um conselho, assim, principalmente assim, se você for fazer sozinho, ok, você vai escrever. Mas se você tiver um grupo de pessoas que você está desenvolvendo trabalho, escolha aquela que tem mais facilidade de escrita. Tem gente que tem mais facilidade de escrita. Entendeu? E passe para os demais para ler. Lê em voz alta. Pede para alguém ler. Pergunta se a pessoa entendeu. Ou então, eu faço assim, ó, eu escrevo tudo e no dia eu não leio. Eu não leio. Porque eu já vou estar com o olho viciado, que é o que a gente fala, né? Escrevo tudo, ótimo. Nem olho. No outro dia, eu paro e leio em voz alta. Por que ler em voz alta? Porque é aí que você vai ver os erros e a pontuação. Se você ler certinho, é desse jeito que você vai ver os erros. Tá? E passa para o outro ler. De geral, todo mundo lendo para ver se vê erro, se entendeu. Acho que a pergunta principal é: entendeu o que eu quis dizer? Tá? Outra coisa também que modernizou muito nos trabalhos é a questão da primeira, segunda, terceira pessoa. Como usar? Na minha época, é engraçado falar isso, mas quando eu comecei a escrever, era tudo na terceira pessoa.
do plural. Então, nós havíamos, né? Tudo como se fosse, ou então pessoa indeterminada. A Secretaria de Saúde, em conjunto com a equipe, não tem voz, tá vendo? Hoje, isso não é um critério avaliável. Então, assim, se você vê que você desenvolveu um trabalho, você, sei lá, você sozinho, e você quiser escrever em primeira pessoa, tipo, durante a minha estadia em tal lugar, eu identifiquei, não tem problema, tá? Então, hoje, você pode usar qualquer pessoa que isso não vai ser um critério de desclassificação, vamos dizer assim. Mas, se você começou usando o eu, você tem que usar o eu até o final. Senão você vai fazer uma salada. Aí você fala assim, eu identifiquei, é mais para baixo. Quando nós aplicamos, ou nós, quem? Você acabou de falar lá em cima que era só você? Tá? Então, o único critério é a mesma pessoa durante o texto inteiro. É nós, é eu, tá? E usar isso durante todo o trabalho, tá bom? No português, menos é mais. O que quer dizer com isso? Eu acho que é um resumo de tudo que eu falei para vocês até agora. É você contar para alguém o que você está desenvolvendo de uma maneira simples. Tá? Esse negócio, gente, de querer... É o famoso encher linguiça, que o brasileiro ama fazer. Mostra total falta de conhecimento. Então, se você acha que você consegue dizer o que você fez em uma página, escreva em uma página. Você não precisa escrever 5 páginas para dizer a mesma coisa que está em uma. Não é isso que vai ser avaliado. Tá? Não é a quantidade de linhas, de toques que você escreveu, não é isso. Tem trabalhos que seguindo a quantidade de caracteres que a gente coloca, que com 3, 4 páginas recebem notas altíssimas e tem trabalho com um monte de página que não recebe nota boa. Então, não é isso que vai te pontuar. Você está sendo claro no que você está falando? Eu, ou quem está avaliando, na hora de ler, ele vai conseguir entender? Então, o que eu dou um conselho para vocês? Gente, desculpa, eu estou muito gripada. O conselho que eu dou para vocês, na hora de escrever, pega um papelzinho lá e coloca. Qual que foi o problema que a gente identificou? Por que a gente resolveu criar isso? Por quê? Por que a gente resolveu fazer ambulância? Por que a gente resolveu juntar os municípios para fazer cirurgia? Por quê? Qual que era o problema? Você vai lá e escreve. No computador mesmo, tá? Eu falo papel porque eu sou da época do papel. Aí você vai lá e escreve. Bom, a gente tinha problema com vacina. Você pode até, inclusive, escrever em tópico, se você preferir. Tá, a gente viu esse problema. O que a gente fez para resolver esse problema, então? O que a gente fez? Aí, então, a gente foi lá na secretaria conversar com o secretário para ver o que era possível ser feito. Depois disso, a gente alugou tal coisa, fez tal coisa. Tá, você fez isso. E aí, depois que você fez isso, como que foi você colocando a mão na obra mesmo? Você pensou, tá, vou resolver esse problema. E como que foi você? Como que foi colocar a mão na obra mesmo? Então, aí a gente foi, levou a ambulância, andou de rua em rua em rua. Beleza, você fez tudo isso. E aí, deu certo? Aí no final você vai escrever. O resultado foi tantas crianças vacinadas. Depois que você tiver tudo isso estruturado, ou no seu computador, ou na sua cabeça, tudo fica mais fácil. Que aí, na hora que chegar na parte de escrever, vocês vão ver. Vocês só vão colocar isso de uma maneira discorrendo para que a pessoa entenda todo esse cenário. Porque a pessoa não estava lá com você quando você desenvolveu tudo isso. Por isso que eu costumo dizer que o texto acadêmico é uma fofoca. Você vai contar para o outro tudo que você fez, né? E na fofoca você tem que ter início, meio e fim, senão você fica perdido, né? Então tem que ter lá, tá, beleza, mas e aí, o que aconteceu? E depois? Qual que foi o resultado? Esse menino separou desse menino, não é assim? Então, quando vocês forem escrever o trabalho de vocês, pensem nisso, tá? E aqui algumas gambiarras de correção. Gente, Google.
O Google, ele não vai resolver corrigir seu texto, mas ele vai te ajudar, por exemplo. Será que à toa tem crase? Joga lá no Google, você vê se à toa tem crase. Será que infraestrutura escreve junto? Joga no Google, que ele vai te dizer, tá? Tem esse outro site aí também, correção.pt, tá? Você joga o texto lá e coloca... Não esquece de tirar embaixo, que ele vem com um europeu. Você tem que colocar português. Ele corrige as principais palavras, ele mostra para você aqueles mais grotescos, tá? Outro recurso muito legal para você corrigir é o próprio corpo do Gmail, tá, gente? Ele corrige bem. O único problema do Gmail é que ele não corrige nova ortografia. Mas, assim, o que acontece? Às vezes você coloca na nova ortografia, aí você joga no corpo do Gmail, ele dá como se estivesse errado. Mas ele não está errado, é que ele não corrige, tá? A nova ortografia. Mas ele ajuda bastante. Inclusive, quando eu trabalho com artigos, que a gente publica na imprensa, essas coisas, eu jogo no Gmail para ele dar uma última... Às vezes no LinkedIn também, que ele também corrige. Eu jogo lá, ele vai me mostrar alguns erros, os principais erros de concordância, de palavras, ele consegue fazer também, tá? E tem o nosso chat GPT, que todo mundo ama de paixão. Eu não amo, não, porque eu quase uso, que como eu tenho uma facilidade para escrever, o tempo que eu vou dar a instrução para ele, que é o prompt, né? Escrever um texto, esse tempo que eu gasto para instruir ele do que fazer, é o tempo que eu já escrevi. Mas é porque eu tenho facilidade para escrever, tá? Mas uma dica que eu dou de todo o coração: não escrevam no chat, porque dá de ver, tá? O chat dá de ver, sim. Eu consigo ver texto do chat de longe. E qual que é o problema do texto do chat? Ele usa várias palavras para dizer a mesma coisa. Então, muitas vezes, aquela simplicidade, aquela clareza que a gente espera de vocês, que é contar mesmo o que aconteceu no município, aquela humanização, ele tira totalmente. Ele tira total. Mas ele pode te ajudar a corrigir. Então, às vezes, você jogar trechos de texto lá, correção ortográfica nesse trecho de texto, né? Ele pode corrigir, até sugerir algumas melhoras. Mas tentem não escrever o texto inteiro no chat, porque ele perde muita humanização. E ele usa palavras também que muitas vezes nem são usuais, tá? Nem são palavras comuns de se usar, e ele coloca lá no meio para encaixar, tá? Para criar a coesão, que é o que eu falei para vocês. Aqui a gente já vai entrar na amostra mesmo direto, tá, gente? Se qualquer dúvida, vocês podem me parar, que quando eu começo a falar, eu vou falar. Então, aqui, quando a gente pega o trabalho de vocês, o que vem? Que critérios nós vamos avaliar? O português, que é a clareza, é um deles, tá? Ele é o que guia os demais, porque se você não tiver um trabalho bem escrito, você não consegue desenvolver nenhum desses itens avaliados aqui, que a pessoa que vai ler fica perdida, tá? Então, sim, o português é um dos critérios, e aqui eu vou falar novamente. Quando eu falo português, não é questão de língua portuguesa, de predicado, não, estou falando da simplicidade, do entendimento, da humanização do seu conteúdo. Foi você mesmo que escreveu? Você se baseou na sua experiência? É isso que conta, tá? E aí, entrando nos itens avaliados, um dos primeiros que aparece lá são os resultados alcançados e a relevância. Eu acho assim, sabe qual que é o maior erro dos municípios, dos profissionais dos municípios? É achar que o que ele faz no município é comum. Então, tipo assim, tem muita experiência que é feita e realizada nos municípios que as pessoas não escrevem por achar assim, ah, não, toda a região faz, todo mundo faz. Tá, mas como você faz? Trouxe resultado? É espetacular, olha, Adriele, tá sensacional, a gente está entregando certificado para as crianças, sei lá, de coragem, e aqui tá dando muito certo. Puxa, tem uma relevância o seu trabalho, porque no final das contas, tudo isso que vocês escrevem, gente, quem ganha é o usuário do SUS. Então, para que serve uma amostra?
para todo mundo participar da amostra e copiar boas ideias. É para isso que serve. O SUS é isso, né? Então, assim, meu trabalho, ele trouxe algum resultado? Ele resolveu alguma coisa? E aqui eu até brinco, que é uma coisa que eu lembro da minha época de faculdade. Isso não significa salvar o planeta Terra, tá? Então, tipo assim, nossa, meu trabalho, graças a Deus, ele vacinou 100% da população. Não é isso, tá? O quão importante ele foi do que você se propôs. Então, assim, o meu município, ele tinha 10% de vacinação. Nós fizemos, sei lá, a ideia da ambulância. Meu município, ele cresceu para 20%. Você não salvou o planeta Terra, mas você fez alguma coisa que trouxe resultado. E é isso que a gente avalia no seu trabalho. Toda essa ideia que eu fiz trouxe resultado positivo para o usuário? Tá? Então, quando vocês forem escrever, pense, meu trabalho, tudo que eu fiz, qual o resultado dele? O que ele trouxe de bom? Tá? Outra coisa, a aplicabilidade. Olha só. Como eu falei para vocês, na amostra, a gente faz o quê? É para quê? É para que as pessoas copiem isso. Mas, o que é isso? É uma coisa exclusiva. Não, gente, isso é maravilhoso. Você está lá apresentando uma experiência que deu super certo no seu município. Já pensou se deu certo no outro município também? Você mesmo pode ser uma pessoa que está lá assistindo, olhar a ideia do outro e falar assim, caramba, que legal, será que a gente consegue fazer no nosso município? Então, uma das coisas que a gente observa durante a correção do trabalho dá de ser aplicado em outro município, mesmo que tenha adaptações, não tem problema, mas é uma ideia, assim, aplicável, dá de usar, dá de copiar, ela é uma ideia, assim, real. Um município que ele conseguiu 10 milhões de doação para criar Puxa, muito legal, mas a aplicabilidade, será que todo município vai conseguir 10 milhões? Tá vendo? Então, você tem que pensar também, assim, esse trabalho, isso que eu estou desenvolvendo, ele é possível, ele é real ou foi uma sorte muito grande que a gente deu que deu certo, né? Então, esse também é um dos critérios que a gente avalia, tá bom? Outro critério é a sustentabilidade. Acho bonita esses nomes. Sustentabilidade é assim, que nem eu falei para vocês, esse exemplo dos 10 milhões. Seu município, sei lá, recebeu de doação 10 milhões. Para você fazer uma ação. Olha que coisa louca, né? Só que você vai conseguir receber esses 10 milhões sempre? Provavelmente não. Né? Então, você não vai conseguir sustentar a sua ideia, o que você fez com esses 10 milhões, para o resto das outras gestões. Então, sustentabilidade eu tive essa ideia, ela foi sensacional. Eu consigo aprimorar ela para que ela continue dando certo? Dado eu pegar essa ideia, por exemplo, vou dar a ideia que eu falei para vocês da ambulância decorada de circo. Nem sei se algum município já fez, já deve até ter feito isso. Mas, assim, algum carro de circo passando e vacinando as crianças. É uma ideia que a próxima gestão pode adotar. E a próxima gestão pode adotar e falar assim, poxa, as crianças vacinaram bastante para isso. Será que se a gente pensar de um outro tipo de decoração, outro tipo de coisa para vacinar os adultos, será que dá certo? Então, isso é sustentabilidade. Você consegue levar esse projeto para frente e consegue adaptar ele caso seja necessário. Então, é que nem eu falei para vocês, eu estou lá lendo uma experiência. E o município recebeu 10 milhões, não significa que ele vai perder ponto, né, o trabalho. Mas, assim, ele não vai ganhar a mesma visibilidade enquanto sustentável, porque foi uma situação. Isso não significa que sempre vai acontecer. E não significa que toda vez você vai ter esse recurso para fazer, tá? Outro critério que eu acho que para vocês é o mais fácil é alinhamento às diretrizes do SUS. Eu coloquei aqui um texto até amplo para vocês lerem depois,
mas eu acredito que vocês já saibam disso de cor, né? Então, assim, o meu texto, ele pensa na questão do direito para todos, envolve todos, né? Pensa nas suas diferenças, na diferença das pessoas, até eu coloquei aqui, né? Todos não precisam ser tratados de forma igual, mas sim ter seus direitos respeitados de acordo com suas diferenças. Então, assim, eu acredito, pelo menos até hoje, de todas as bancas que eu já participei, que essa seja mais fácil para vocês. É aquilo assim que é muito difícil, assim, muito raro ver um trabalho que não contemple as diretrizes do SUS. Então, assim, eu trouxe só para vocês entenderem que é um dos itens avaliados, tá bom? E o caráter inovador. Lembra lá no início que eu falei para vocês que às vezes as pessoas acham que o município dela faz, todo mundo faz? Nem sempre. Então, assim, esse aqui é um dos pontos que devem ser mais explorados no seu trabalho, porque às vezes você faz a mesma coisa, mas você faz de forma diferente. Então, assim, às vezes, durante lá a ambulância, você vai vacinar as crianças, você já faz um cadastro de onde as crianças estão, você que ajuda a secretaria de, sei lá. Então, assim, não importa se os outros municípios fazem, a questão é o que você faz de diferente. Isso aqui, gente, tem que ser muito explorado. Isso aqui é uma das coisas que mais pontua. O que eu estou inovando? O que eu estou trazendo diferente para executar esse trabalho? Inclusive, essa diferença pode estar no seu título, que é o que eu vou falar mais para frente. Então, valorize aquilo que você fez que é diferente no seu entendimento. Então, no meu entendimento, decorar a ambulância de circo e colocar os enfermeiros, vestidos de palhaço, tudo, para vacinar, foi um diferencial e trouxe resultados. Então, foi inovador. Tá? Então, foi uma coisa inovadora. Foca nisso. Na hora de você escrever seu título, na hora de você chamar a atenção da banca para a leitura, foca assim, o que meu trabalho tem de diferente? Que isso é uma das coisas que mais chama a atenção, tá? Que é o caráter inovador e a relevância. Trouxe resultados positivos, tá? E assim é vocês, quando vocês começam a escrever. Até imagino como que fica, né? E aqui eu vou trazer algumas diquinhas para vocês, prometo que já está acabando, que eu sei que começa a ficar cansativo. Mas eu vou trazer umas diquinhas para vocês de como escrever de fato o trabalho, tá? Primeiro é o título, 100 caracteres. Dica, deixa o título por último. Deixa o título por último. Porque às vezes você vai escrever seu trabalho, aí você fica preso no título. Então eu vou lá e coloco Ambulância Circo, uma inovação do município tal para vacinação de crianças. Aí, quando você vai começar a escrever o trabalho, você fica preso no título e, sem querer, na hora que você está escrevendo, você descobre outra coisa mais interessante. Mas aí você está preso ao título, aí você insiste no que está no título e, às vezes, deixa o que é de relevante para depois. Então, conselho, deixa o título por último. Escreve todo o seu trabalho, lê ele, né? E fala assim, puxa, o que é de inovador? Que nem eu citei para vocês agora que eu acabei de falar da inovação, esse é o principal ponto do trabalho de vocês. Ou é inovação ou é relevância. Então, assim, ambulância circo vacina 70% das crianças do município, relevância. Ambulância circo, ideia inovadora, amplia o número de vacinação, inovação. Então, o título, é legal você usar esses dois critérios como chamariz, porque, sim, o título é uma coisa que atrai a banca a ler, tá? Então, tipo assim, tem título que fala, mas não fala nada. E aí, na hora que você vai ler, você lê esperando uma coisa, aí na hora que você vai ler, né, o texto mesmo tá dizendo outra coisa. Então, prefiro deixar o título por último, tá? Ele deve ser claro, ele deve ser simples, ele deve ser conciso, como todo o trabalho de vocês, tá?
Apresentação. Gente, ó, essa é a única parte do trabalho, tem 1.500 caracteres, que você conta um pouquinho de tudo. Lembra que eu falei para vocês que vocês vão ter a sensação que vocês estão repetindo informação? Mas vai repetir mesmo. Você só não precisa repetir com as mesmas palavras. Mas você pode repetir de outra maneira, tá? Então, na apresentação, vocês vão ter 1.500 caracteres para dar um resumo, né? É tipo assim, pensa que você está contando a fofoca, você tem pouco tempo para você dizer tudo que você fez. Essa é a apresentação. Então, nós identificamos que a criançada não estava criançada, as crianças não estavam sendo vacinadas, e aí a gente teve a ideia de trazer o para a ambulância. Como resultado, 80% das crianças do município receberam a vacina, e a ideia é que no futuro... já fiz um resumo de todo o meu texto. Essa é a apresentação, tá bom? Nesse trecho, você também pode usar citações. Só cuidado quando você vai usar a citação, para não usar a citação errada. Tá? Então, assim, eu quero usar uma citação da OMS, né, que explica o que é isso. Eu quero usar a citação, sei lá, do próprio SUS. Eu quero utilizar um autor. Você pode usar aí também. Lembrando, gente, que citação não é só porque ela está lá para mostrar que é um trabalho científico. Não. A citação é para te ajudar a explicar alguma coisa. Então, assim, o SUS preconiza que tantos por cento tem que estar vacinado. Por quê? Aí você pode usar lá um trecho do que diz o SUS. Tá? Não adianta vocês usarem referência que não tem nada a ver com o conteúdo. Tá? Aí vem os objetivos. Eu trouxe um exemplo aí no final, que eu vou ler ele antes, pra vocês entenderem. Bom, meu objetivo é colher laranja. Beleza, então quais que são os meus objetivos específicos? Plantar o pé da laranja, cultivar a laranja, molhar a laranja. Tá vendo? Isso é o objetivo geral e o específico. Objetivo geral, o que eu quero com tudo isso que eu desenvolvi? Qual que é o meu centro? Aumentar o número de crianças vacinadas no município. Beleza, isso é o que eu preciso nesse momento. Lembra do problema que eu falei para vocês lá no início, vocês anotaram no papel, como eles vão ajudar aqui muito vocês. Beleza, para eu conseguir aumentar o número de vacinados no meu município, o que eu preciso fazer, né, para conquistar isso? Então, eu tenho que desenvolver uma ação que eu consiga atingir, né, as crianças, consigo estar em loco com essas crianças, né? Eu preciso pensar no meio de organizar as cadernetas de vacinação. Então, tudo que você vai conquistar com esse objetivo principal são os objetivos específicos. Se vocês fizerem desse jeito que eu falei para vocês lá no início, que é colocar no papelzinho, tá, problema. O que eu quero com isso? O que eu vou resolver? Na hora de vocês escreverem isso, vai ficar muito mais fácil. Porque você já vai ter tudo, o seu rascunho, o seu esboço já vai estar lá pensado. Você só vai organizar as ideias, tá? Metodologia. Aqui, lembra que eu falei para vocês da questão da aplicabilidade, replicabilidade? Esse é um dos trechos mais importantes do seu trabalho no que se refere ao tópico aplicabilidade. Porque o que é metodologia, gente? É como que eu fiz? Como que eu fiz? Né? Que eu fiz para resolver o problema? Então, aqui é bem legal vocês escreverem passo a passo. Passo a passo mesmo, gente. Então, assim, durante uma reunião foi identificada a baixa vacinal de crianças de tal e tal idade. Pensando nisso, estivemos com o prefeito do município. Você vai escrever como que você desenvolveu esse trabalho, né? Até a decoração da ambulância, vamos dizer assim. Né? A equipe da Secretaria de Saúde se reuniu para decorar a ambulância de círculo, onde os itens comprados foram doados. É aqui que você vai
escrever o seu passo a passo. É na metodologia, tá? Eu trouxe aqui até uns nomes chiques, né? Que, na verdade, você não precisa nem usá-los, é você descrever, mas só para vocês conhecerem. Então, uma pesquisa, ela pode ser quali ou quant. Peraí, gente. Quali ou quant. Quali é quando você não usa números, você analisa o social. Então, assim, você observou que aquilo aconteceu quando você começou a fazer uma oficina no CAPS. Né? Seu foco não é o número, é o que você observou. Quanti é quantidade, é número. Tá? Então, assim, de tantas pessoas, tantas foram vacinadas. O seu trabalho, ele pode ter um ou outro, ou os dois juntos. Tá? Essa pesquisa documental e bibliográfica, eu observo que elas não são muito usadas na área da saúde, né? Essa parte de mostra. Mas você pode usar para comparar, por exemplo, documentos que você tem de 10 anos atrás e a situação que está o município hoje. O que foi feito durante esses 10 anos? Então, isso é uma pesquisa documental. Tá? Então, dá de ser usado também. E aí, nessa metodologia, você pode falar que foi feita reunião, foi feita entrevista, que você observou isso, você foi lá. Essa é a parte que você mostra o seu passo a passo. Para quê? Para os outros copiarem. É esse o objetivo. Tá? Desapega do trabalho. O trabalho não pode se apegar. Ele é feito para ser replicado. Por isso a mostra. A mostra existe para isso, para mostra. Para mostrar, tá? Resultados e conclusão. Beleza. Fiz tudo isso. Desenvolvemos lá a ambulância e tal. E aí, o que eu consegui? Então, assim, essa parte não é necessário você ficar colocando teoria, gente. O resultado e conclusão, ela é de você, da sua equipe. Vocês que vão dizer. E uma coisa que eu escutava muito na minha época de mestrado, doutorado, é: ninguém sabe mais do seu trabalho que você. Ninguém. Então, assim, na hora de escrever, mostre que você sabe mais que qualquer pessoa. Então, no resultado, você vai falar: beleza, eu fiz tudo isso aqui. Eu tive um monte de ideia. Ok, o que trouxe de resultado? Então, assim, o que eu até coloquei aqui, ó, é como se você estivesse prestando conta para o seu chefe do dinheiro, sabe? Não tem quando você vai pedir aumento, ou você vai prestar conta de alguma coisa, você fala: chefe, olha, deu muito bom, porque esse dinheiro que o senhor passou, a gente fez isso, isso e isso, como resultado, olha, aconteceu isso, arrasamos, é a mesma coisa. Aqui você vai dizer o que você conquistou, o que você alcançou com o seu trabalho. É uma das partes que eu acho mais bonitas, assim, porque é o SUS, assim, na sua essência mesmo. É o usuário, sabe, tendo o resultado do que você fez. Então, esse trechinho é muito importante para você dizer isso, tá? E aí vem a conclusão. A conclusão, gente, para ela não ficar tão repetida, apesar que ela vai ficar um pouquinho, tá? Vocês vão ver que vocês vão escrever, vocês vão sentir que elas, de certa maneira, elas são um pouco parecidas. Mas eu acho que na conclusão, é interessante você ou sua equipe, ou os autores, dizer o que vocês sentiram, né? Então, se como conclusão, nós fizemos tudo isso, o resultado foi positivo, mas a gente entende que se a gente melhorar tal coisa, isso pode melhorar também. Ou então fala assim: nossa, a gente não esperava que o resultado fosse esse, superou as nossas expectativas, né? Ou então dizer assim: olha, foi muito legal. A nossa perspectiva para o ano que vem é aplicar essa mesma coisa, só que agora fazendo de tal e tal jeito para alcançar tais pessoas, tá? Então, assim, a conclusão é aquela parte que você desabafa, sabe? Você conseguiu todo o resultado, você apresentou tudo. Conclusão, tá? E aí, o que foi muito legal? O que foi difícil? O que você espera fazer? O que você espera alcançar, né? Por exemplo, eu li um trabalho, eu lembro uma vez,
que ela tentou aplicar uma metodologia lá de rastreamento de casas e tal, que não deu muito certo. Mas eu avaliei ela muito bem, porque ela, além dela ter tentado inovar tal, não alcançou o resultado esperado, ela, na conclusão, ela falou, realmente, eu não alcancei o resultado que eu esperava, foi um resultado positivo, mas não o que eu esperava. Então, eu acredito que faltou isso, isso e isso, né? Preciso aprimorar isso, as ideias são essas. Então, assim, isso é um trabalho acadêmico. Nem sempre dá do jeito que a gente espera que vai dar, né? Nem sempre a gente pensa assim que vai arrasar e nem sempre é isso que acontece. E a conclusão é a oportunidade que você tem para falar sobre isso, tá bom? Palavra-chave. Ainda bem que é por último. Se alguém for pesquisar seu trabalho no Google, que palavra que ele tem que digitar? Essas são suas palavras-chave. Então, assim, vacinação, saúde, lúdico, tá? Que palavras ou duplas de palavras ele tem que pesquisar entretenimento na saúde para achar o seu trabalho? O que de relevante tem no seu trabalho? Tá? Normalmente, gente, são em torno de 5 palavras-chave. Normalmente. Ou duplas, né? De palavras. Então, mais que isso, não é necessário. Lembra, gente, isso aqui é só para facilitar algoritmo, classificação, essas coisas. Não é o tipo de coisa que vai te despontuar a palavra-chave, tá? Mas é só para facilitar essa busca dos trabalhos, tá bom? Então, se eu for procurar no Google, o que eu vou procurar para achar aquele trabalho? Essas são suas palavras-chave, tá? E aqui, gente, uai, eu achei que eu tinha colocado o meu número. Ai, tá aqui embaixo. Vocês conseguem ver meu número embaixo? Não, clica no ocultar, por gentileza. Aí. Esse é o meu número, tá, gente? Eu até vou na indicação, tá? Aproveito e faço o meu merchan aí ao final, tá? Mas o objetivo de eu divulgar meu número é quem quiser a apresentação, quem quiser que eu mando o manual de nova ortografia, tá? Eu não tenho ciúme dos meus conteúdos, não tenho mesmo. Eu acho que conteúdo tem que ser replicado, tá? Quem tiver alguma dúvida, eu estou disponível, pode mandar mensagem. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque eu sou uma futura mamãe, então toda hora tem uma coisa para resolver, um médico por aí, mas podem falar comigo, fiquem à vontade, tá? Caso vocês tenham alguma dificuldade ou precisam de algum manual, alguma coisa, eu estou aqui disponível, tá bom, gente? Se alguém tiver alguma dúvida também, fica à vontade. Eu vou aqui parar minha apresentação. Espera aí. Pronto. Tá, gente? Então, assim, finalizando, de modo bem geral mesmo, assim. Eu sei que quando eu começo a falar, eu falo demais. África, Maria. E olha que eu tô ruim. Imagina se eu tivesse bom. Simplicidade. Escrever um texto é contar uma fofoca. Então, assim, passou a época que trabalho acadêmico era cheio de citações e cheio de coisas, né, imaginárias. Não, o trabalho é você ou o seu grupo dizendo o que você fez, o passo a passo, o que você resolveu, o que você queria ter resolvido, mas não resolveu, tá? Então, a simplicidade é o principal fator que pontua na hora de vocês escreverem um trabalho para amostra, tá bom? É isso. Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade. Se não, pode me mandar mensagem também. Quem não quiser, pode mandar mensagem que eu estou disponível. Alguém tem alguma dúvida? Aproveitar. Bom dia a todos, eu sou a Regiane, que bom, foi muito boa essa aula, né? Uma aula, na verdade. Uma dúvida, trabalhos que foi até levado, só que não foi selecionado em outras amostras, em outras mostras, ele pode ser reapresentado ou não? Pode.
Mas aí você tem que pensar naquele critério. Por que ele não foi selecionado? Talvez o jeito que você escreveu ou o foco que você deu não pontuou o suficiente. Então, às vezes, acontece, tá? Aconteceu já. De um ano, um trabalho não ser selecionado. Eu sei que eu lembro dos trabalhos, assim, principalmente aqueles que eu falei assim, tem uma ideia muito boa, mas tinha outros que tinham outras ideias. E no outro ano, a equipe, ele organizou melhor o trabalho, arrumou algumas coisinhas, escreveu e foi selecionado. Então, assim, a ideia não deixa de ser ideia, a relevância não deixa de ser relevância. Então, você pode, sim, reformular seu trabalho. Vai ter que, Regiane, vai ter que observar também depois, porque vai sair o edital. Aí vai ter que ver lá o que vai estar descrito no edital com relação a isso, tá? Certo, entendi. Mais alguém? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Vai ficar gravado. Juno, pode falar. O Christian, Rogério, qual que é a previsão para sair esse edital? Não tem ainda. Na semana que vem, a gente acredita estar em fase de finalização de uma revisão. Então, acredito que na próxima semana já seja divulgado. Vai ter a questão da escrita e vai ter as apresentações orais. O único diferencial desse ano na nossa mostra não vai ocorrer mais a exposição de banners. As apresentações dos trabalhos selecionados, ela vai ser oral. Então, vai ter apresentação oral, que vai contar primeiramente com a questão da escrita também para uma pré-seleção, né, e para a leitura prévia dos avaliadores. Então, os avaliadores vão fazer a leitura prévia do trabalho de vocês e vão escutar vocês apresentando e vai fazer a pontuação final para a escolha dos trabalhos escolhidos para a mostra nacional, né, e os premiados também aqui na nossa mostra do COSENS. Certo. Excelente. Obrigado. Juliana? Bom dia, Rogério. Já tem previsão de quando será a mostra? Isso vai ser no dia 19 e 20. Provavelmente somente no dia 19 de março, tá? Geralmente é o primeiro dia do congresso, ocorre as apresentações. Então, o congresso é 19, 20 e 21 de março, então provavelmente no primeiro dia vai ser as apresentações orais dos trabalhos selecionados. A escrita, o prazo para envio desses trabalhos é um pouquinho antes, até para fazer os avaliadores fazerem a leitura prévia. Provavelmente vai ter uma pré-seleção, como todo ano tem, até pela questão que não dá para colocar todo mundo fazer a apresentação, pela questão da logística, espaço, avaliadores, a gente vai ter que ter 3 avaliadores por sala, vai ter que ter um coordenador, então isso carece de uma estrutura muito robusta, né? Então, geralmente tem uma pré-seleção. Mas na próxima semana já sai o edital, aí vocês podem tirar as dúvidas também por meio do edital, e a gente também está à disposição de vocês, qualquer dúvida. Mas você acha que vai ser limitado por escritório regional ou não? Até ano passado, era um por município, se eu não me engano. Mas depende do espaço, né? Então, tem coisas ainda que está sendo revista, e aí, na próxima semana, a gente vai ter essa certeza. Mais alguma dúvida? Bom, então finalizamos aqui, agradecendo a Adriele, agradecendo a presença de todos. Essa gravação vai ser disponibilizada no YouTube do COSEMES. Em breve nós estaremos mandando para vocês o link de acesso. Também sigam nós na rede social, né, Adriele, nossa assessora também. Sigam o COSEMES no Instagram, no YouTube, Facebook. E mantenham aí, marquem o COSEMES nas atividades que vocês estão fazendo, vão construir um trabalho aí com a equipe de vocês,
motivem para que essa escrita já se inicie, para pensar, né, principalmente discutir esses pontos que a Adriele já trouxe para vocês, importantes, que são comumente, em qualquer ano, é cobrado dentro de uma amostra de experiências, e registre essas informações, marquem a equipe de vocês fazendo esse trabalho, e desejar aí uma boa sorte para todos, que todos sejam selecionados aí nesse processo. Muito obrigado, Adriele, pela devolutiva, pela explicação e pela disponibilidade. Obrigada, Tchau, Edilene. pessoal. Tchau, tchau.